E aí, pessoal, como é que a gente faz para identificar o que é a contribuição especial, né? De qual contribuição especial nós estamos tratando? Para que a gente identifique a contribuição especial, a gente tem que analisar a finalidade do tributo. É um tributo finalístico. É um tributo que é identificado por sua finalidade, diferentemente dos impostos, das taxas e das contribuições de melhoria, que são identificados pelos seus fatos geradores, que não se confundem, e isso a gente já viu com exaustão. As contribuições especiais, assim como os empréstimos compulsórios, eles têm finalidades pré-determinadas pela Constituição. Eles só podem ser instituídos para atingir, né, para concretizar aquela finalidade que está disposta, que está lá disciplinada pela Constituição. Então, por isso que se diz que as contribuições especiais, né, não são identificadas pelo fato gerador. Quem identifica essa contribuição especial é a finalidade que está disciplinada na Constituição. E aqui eu coloquei para vocês, né, para que fique bem claro essa diferença de um tributo finalístico. Quando a gente analisa o imposto, a taxa e a contribuição de melhoria, a gente vai diferenciar um do outro através do seu fato gerador. Isso significa dizer que o fato gerador do imposto nunca será igual ao fato gerador de uma taxa, que a gente viu que é o exercício do poder de polícia ou a utilização de um serviço público específico divisível, não é isso? Que também nunca vai ser igual ao fato gerador de uma contribuição de melhoria, que nós vimos que é a valorização de um imóvel em virtude de uma obra pública, não foi isso? Então, o fato gerador de imposto, de taxa e de contribuição de melhoria, eles não se confundem. Cada um vai ter o seu e a gente vai identificar esse tributo, né? Não pela denominação desse tributo, mas sim pelo fato gerador que foi instituído lá na norma. Ok? Então, quando a gente se pergunta se aquilo é um imposto, uma taxa ou uma contribuição de melhoria, a gente deve fazer a seguinte pergunta, né? Quando poderá haver a cobrança do imposto? Quando poderá haver a cobrança da taxa? Quando poderá haver a cobrança da contribuição de melhoria? Cobrança do imposto, a gente vai ver que ela vai ocorrer quando o contribuinte manifestar a riqueza que serviu ali como fato gerador desse imposto. Não foi isso que a gente viu? Quando poderá haver a cobrança da taxa? A cobrança da taxa vai ocorrer quando for exercido o poder de polícia ou quando for utilizado um serviço público específico ou divisível. Quando poderá haver a cobrança da contribuição de melhoria? Cobrança de melhoria vai poder ser cobrada quando houver a valorização do imóvel em decorrência de uma obra pública. Diferentemente, acontece com os empréstimos compulsórios e as contribuições de melhoria. E nós vimos, inclusive, na aula passada, que os empréstimos compulsórios poderão ter o mesmo fato gerador de outros tributos, de outros impostos, por exemplo. O empréstimo compulsório pode tomar como fato gerador a propriedade de um veículo automotor, por exemplo, que é o mesmo fato gerador do IPVA dos estados. Isso não importa, porque empréstimo compulsório e contribuição de melhoria, eles não são definidos, eles não são identificados pelo fato gerador, mas sim por sua finalidade. Então, quando a gente pensa em empréstimo compulsório e contribuição de melhoria e contribuição especial, a gente fala da finalidade. Então, a gente se pergunta para que servirá essa cobrança. A receita arrecadada de empréstimo compulsório está atrelada a que finalidade? E nós vimos que são situações extraordinárias, né? Como, por exemplo, uma guerra iminente, ou que já está ocorrendo no território nacional, uma grande calamidade pública. Isso tudo nós estudamos na aula anterior. Quando poderá, né? Para que, melhor dizendo, para que servirá a receita arrecadada da contribuição especial? Para o atingimento das finalidades que nós iremos estudar a partir de agora. Então, o que vai definir a contribuição especial, gente, é a finalidade. Cada contribuição instituída ela tem uma finalidade que a Constituição define.
Quem define essa finalidade, como eu coloquei aqui, é a própria Constituição, tá certo? E o dinheiro arrecadado desse tributo, ele deve ser destinado àquela finalidade para a qual ele foi criado. Não pode haver um desvio de finalidade acerca dessa receita. Ok? É importante salientar que, quanto às contribuições especiais, a doutrina vai entender que é o mais importante e potente tributo que nós temos hoje, certo? Então, o peso das contribuições especiais na arrecadação do Estado brasileiro é potente, é bastante importante. E vejam que a maior fatia das contribuições especiais recai sobre a União. Então, é a União quem detém essa receita, já que ela tem a competência exclusiva para a instituição dessas contribuições especiais, né? Essa receita tão impactante na arrecadação, né, tributária brasileira. Então, é um importante tributo utilizado e quem se beneficia mais desse tributo é a União, porque é ela que detém a competência exclusiva, né? Trata-se de um tributo federal, como nós vimos no bloco anterior. E aí, o que é que nós temos que saber acerca dessas contribuições especiais, né? Antes da gente iniciar o estudo das espécies de contribuições especiais, nós vamos ver que existem tipos de contribuições. Cada contribuição vai ter sua finalidade específica, certo? Eu coloquei para vocês interessantes iniciativas, né? Duvidosas iniciativas que já ocorreram no Brasil. Uma se refere ao CPMF, né, a Contribuição Provisória de Movimentação Financeira. A CPMF foi uma contribuição especial que foi criada na época com a finalidade, gente, de custear a solução dos problemas decorrentes da saúde pública no Brasil. Então foi instituída essa contribuição provisória que incidia lá sobre a movimentação financeira do contribuinte e ele era atrelado a essa finalidade, né, de custear a saúde pública no Brasil, de solucionar esses problemas que a gente sabe que existem na saúde pública do Brasil. E eu coloquei aí como um exemplo de uma duvidosa iniciativa, porque a gente sabe que a CPMF nasceu e morreu e os problemas continuam aí vigentes, não é isso? Então vejam aí um tributo que foi criado e foi mal administrado, né? Foi uma péssima experiência no nosso histórico acerca das contribuições especiais. Outro exemplo de duvidosa iniciativa é o PIS, né, e o COFINS. São duas contribuições especiais também, né? PIS se refere aos programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, e COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Ambas as contribuições especiais, né, tanto PIS como COFINS, elas vão impactar na receita bruta das empresas. Então, elas têm esse impacto na receita das empresas e elas têm a finalidade de custear a Seguridade Social. Então, vejam, gente, que existem duas contribuições, dois tributos que vão incidir sobre a receita bruta das empresas. Então, vejam o impacto na arrecadação que tem essas duas contribuições e, mesmo assim, se fala em rombo da Previdência, não é isso? Então, como é que pode ter um rombo na Previdência com tributos tão impactantes, além do que a gente já contribui, né, para a própria Previdência Social, né, que vai incidir sobre a receita bruta das empresas e, mesmo assim, se fala nesse déficit na Previdência. Então, coloquei aí a título de exemplo, lembrando que PIS e COFINS ainda são cobrados, tá? Continuam vigentes e CPMF já perdeu a vigência, não é mais cobrada essa contribuição especial, ok? Como eu falei para vocês, vão existir tipos de contribuições especiais e cada tipo desse vai ser atrelado a uma finalidade, haja vista que são tributos finalísticos, como nós acabamos de ver. Então, o artigo 149 da Constituição vai estabelecer que compete exclusivamente à União, né? São tributos federais, como vimos, instituir contribuições sociais. E aí o primeiro tipo de contribuição que nós vamos estudar são as contribuições sociais, né? Coloquei aqui. As contribuições de intervenção no domínio econômico, também chamadas de contribuições interventivas, que nós vamos estudar também hoje. E contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, certo? Que também são chamadas de contribuições profissionais, corporativas
ou de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Então, quanto às contribuições especiais, nós temos essas 3 subespécies. Nós temos esses 3 tipos de contribuições especiais. E cada um deles está atrelado a uma finalidade específica. Por isso que eles são diferentes entre si. Cada um vai ter uma finalidade diferente da outra, certo? O produto da arrecadação da contribuição social vai se destinar a determinada finalidade constitucional, da mesma forma que as demais. Tá? Então, a primeira contribuição que nós vamos estudar hoje são as contribuições sociais, né? São as mais complexas, porque elas também vão ter subespécies. Então, as contribuições sociais, elas têm a finalidade, gente, de custear áreas relevantes da sociedade. Então, elas são instituídas pela União, como nós vimos, né? É de competência da União, e elas vão se destinar, né, a custear, a financiar áreas sociais, como, por exemplo, a Seguridade Social, o ensino público fundamental e etc. Então, eles servirão para custear essas áreas, que são de importante interesse público. E elas são divididas em 3 subespécies. Então, no estudo das contribuições sociais, que já é uma espécie de contribuição especial, as contribuições sociais se subdividem em contribuições sociais da Seguridade Social, contribuições sociais gerais e outras contribuições sociais. Tá certo? Então, temos as contribuições especiais. Um tipo de contribuição especial são as contribuições sociais, que vão ter essa finalidade de custear áreas relevantes da sociedade. E dentro das contribuições sociais, nós temos 3 subespécies. As contribuições sociais da Seguridade Social, as contribuições sociais gerais e outras contribuições sociais. Tá certo? Primeira subespécie, contribuições sociais da Seguridade Social. E aí o nome já está dizendo, né, gente? Essas contribuições sociais da Seguridade Social, elas terão a finalidade de custear essa Seguridade Social. Por isso que também são chamadas de contribuições social previdenciárias. Então, a finalidade dessas contribuições sociais é financiar a Seguridade Social. E o que seria Seguridade Social? Qual área, né, pública é abarcada pela Seguridade Social? E a Constituição, no artigo 194, vai dizer o seguinte: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Então, as contribuições sociais da Seguridade Social, elas têm a finalidade de custear a Seguridade Social. E quando eu digo que custeiam a Seguridade Social, eu estou dizendo que elas vão custear a saúde, a previdência social e a assistência social, tá certo? São essas 3 áreas que integram a Seguridade Social. Então, vejam que essas 3 áreas, saúde, previdência e assistência, vão ser custeadas pelas contribuições sociais da Seguridade Social. Ok, gente? Avançando no assunto dessas contribuições sociais da Seguridade Social, a gente vai ver que elas vão ter 4 fontes nominadas de custeio. Então, a Constituição Federal, no artigo 195, incisos 1 ao 4, vão estabelecer 4 fontes, né, que vão custear essa Seguridade Social, as quais irão incidir essas contribuições sociais da Seguridade Social. Então, a primeira fonte de custeio da Seguridade Social, onde essa contribuição vai incidir, é sobre o empregador e a empresa. Então, aquele patrão que mantém vínculos laborais, gente, com seus empregados, né, o empregador pagará o tributo como empregador. Da mesma forma que a empresa deverá ser o alvo dessa exação também, quando identificam o faturamento e o seu lucro líquido. Então, a empresa vai pagar essa contribuição social que incide, né, sobre seu faturamento e lucro líquido, da mesma forma que o empregador. E 2 exemplos dessa contribuição social da Seguridade Social é o próprio PIS e COFINS, né, que incidem sobre o faturamento da empresa,
e a CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido. Tá? Essa contribuição social vai incidir sobre o lucro líquido da empresa. Qual a finalidade das duas? Como eu falei, elas vão servir para custear a Seguridade Social. Tá certo? Então vejam o peso que tem aí essas contribuições especiais, né, sociais da Seguridade Social, que estão sendo destinadas à Previdência, Assistência e à Saúde. Termina aqui as contribuições sociais da Seguridade Social? Eu falei que não, né? São 4 fontes. Essa é a primeira. A segunda fonte de custeio da Seguridade Social é o próprio empregado. Então, os empregados também custeiam a Seguridade Social com uma contribuição que é descontada em seu salário, ok? Bastando observar isso no próprio contra-cheque. Então, o empregado, no seu contra-cheque, no seu salário mensal, ele vai sim contribuir também com a Seguridade Social, certo? Eles vão custear essa Seguridade Social através de uma contribuição social descontada do seu salário, tá? Então, a segunda fonte de custeio, além de empregador e empresa, o próprio empregado. Terceira fonte de custeio, receita de concursos de prognósticos. O que são concursos de prognósticos? Nada mais são do que as loterias e os sorteios no Brasil. Então, a receita arrecadada com as loterias e com os sorteios em geral, parte da receita arrecadada, né, com esses concursos de prognósticos. Lembrem-se sempre, quando se falar em concurso de prognóstico, vocês relacionem com as loterias e os sorteios no Brasil, de modo que parte dessa receita também é destinada ao custeio da Seguridade Social. Então vejam aí que grande fatia é destinada à Seguridade, tá certo? Então, em tempos de mega-senas, imagina aí uma mega-sena daquela que a gente vê no final do ano, com valores astronômicos, e a fatia do bolo aqui é imensa, destinada à Seguridade Social, tá certo? Quarta fonte de custeio e a última é o importador. Então, as atividades do importador também são oneradas pelas contribuições sociais da Seguridade Social. E isso aconteceu desde 2003, tá? As atividades do importador, elas foram incluídas na Constituição como fontes de custeio da Seguridade Social desde 2003. E esse importador, ele vai contribuir, né, com essa Seguridade Social através de 2 contribuições: o PIS Importação e o COFINS Importação. Então se diz, gente, que essas atividades do importador no Brasil, elas são bastante oneradas por tributos. Porque além de outros tributos, como por exemplo o Imposto de Importação, o próprio ICMS, o próprio Imposto sobre Produtos Industrializados, né, IPI, ele também vai ser onerado pelas contribuições sociais da Seguridade Social. E aí responde, né, o questionamento de por que os produtos importados são tão caros no Brasil. Porque a onerosidade, né, a oneração tributária sobre essas atividades do importador é bastante pesada, tá certo? Além dos impostos que eu citei para vocês, ele também vai ter que custear a Seguridade Social por meio do PIS Importação e do COFINS Importação. Tá certo? Além dessas contribuições sociais para a Seguridade Social, né, que são uma espécie de contribuição social, como eu falei para vocês, temos também as contribuições sociais gerais. Então vamos deixar da Seguridade Social de lado, que nós já estudamos, e vamos passar agora ao estudo das contribuições sociais gerais. E para que servem essas contribuições sociais gerais? Essas contribuições vão ter a finalidade de fazer com que a União atue em determinadas áreas sociais, certo? Diferente já com a Seguridade Social. Nós vimos que a Seguridade vai atender a saúde, previdência e assistência social. Mas essas não são as únicas áreas sociais as quais o Estado brasileiro vai ter que atuar, não é isso? Então, outras áreas sociais também merecem atenção, de modo que essas contribuições sociais gerais vão servir para custear essas outras áreas sociais, como, por exemplo, a educação. Então, um exemplo de contribuição social geral que eu coloquei para vocês está prevista no artigo 212, parágrafo 5º da Constituição Federal, que se trata da contribuição para o salário educação. Então, a finalidade dessa contribuição para o salário educação, que é uma contribuição social geral, tá?
elas têm a finalidade aí de financiar a educação básica pública brasileira. E ela é recolhida, né, ela incide sobre as empresas em geral. Então, mais uma contribuição social que vai incidir nas atividades da empresa. Tá certo, gente? É a União que institui essa contribuição. Lembre-se sempre que se trata de um tributo federal, certo? Mas elas vão aqui servir para custear outras áreas sociais diferentes da Seguridade Social. Quando a gente fala de saúde, previdência e assistência, nós estamos falando de outra espécie de contribuição social que nós acabamos de ver. Mas, além delas, temos as contribuições sociais gerais. Terceira espécie de contribuição social são as contribuições para os serviços sociais autônomos. E os serviços sociais autônomos, gente, são aqueles prestados pelo chamado Sistema S, que eu acho que todos vocês já tiveram a oportunidade de estudar em algum momento. Então, o Sistema S é integrado por pessoas jurídicas de direito privado, não é o Estado, não é a administração pública que integra esse Sistema S, né? São pessoas de direito privado, são pessoas privadas, como, por exemplo, SESI, o SESC, o SENAI, tá certo? E essas pessoas jurídicas de direito privado, embora sejam particulares, né, elas vão exercer atividades de interesse público. Elas vão realizar atividades de interesse coletivo. Por isso que o Estado financia, né, auxilia a atividade dessas empresas através da cobrança de contribuições sociais para custear essas atividades. E aqui falamos, pessoal, de parafiscalidade. Um tema que nós estudamos lá na primeira aula. O que seria parafiscalidade? A parafiscalidade é quando o Estado, né, União, Estados, Distrito Federal, município, né, não interessa. Parafiscalidade é quando o poder público ele institui um tributo, ele cria um tributo, mas o produto da arrecadação é destinado a outra pessoa para o exercício de suas atividades. E é justamente o que acontece aqui. A União, que como eu falei para vocês, tem a competência para a instituição das contribuições especiais, vai instituir as contribuições para os serviços sociais autônomos, mas ela não fica com esse dinheiro. Ela repassa esse dinheiro para os integrantes do Sistema S, né, SESI, SESC, SENAI e etc. e outros, para que essas pessoas realizem suas atividades que são de interesse público. É melhor para a União ajudar essas pessoas a realizar suas atividades do que ela própria realizar, certo? Seria mais oneroso para ela realizar ela própria essas atividades prestadas por essas pessoas jurídicas de direito privado. Então é melhor para ela fomentar através desse tributo. Então o tributo não é cobrado, não é instituído pelo Sistema S, pelas pessoas jurídicas de direito privado. É a União que cria a contribuição para os serviços sociais autônomos, mas ela transfere esse dinheiro para essas pessoas para que elas realizem suas atividades. Por isso que se fala em parafiscalidade. Esse é o fenômeno da parafiscalidade. Quando o produto da arrecadação é destinado a um ente diverso, né, daquele que instituiu o tributo. No caso aqui, né, é destinado aos integrantes do Sistema S. Tá certo? Como eu falei para vocês, essas pessoas jurídicas de direito privado, elas realizam atividades de interesse público, por isso é que elas são custeadas pelo Estado, tá, gente? Elas não realizam atividades de interesse particular, a própria coletividade se beneficia desses serviços. E o artigo 240 vai nos dizer o seguinte, que ficam ressalvadas no disposto no artigo 195, as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Então vejam que são contribuições compulsórias, né, pagas aí que incidem sobre os empregadores, sobre a folha de salários, e ela vai ser destinada justamente a esses serviços sociais, a esses serviços de interesse público e de formação profissional que são realizados por esse Sistema S, pelos integrantes desse Sistema S. Tá certo, gente? Por fim, outras contribuições sociais.
Então, nessa primeira espécie de contribuições especiais, né, que são as contribuições sociais, temos também uma quarta subespécie, que são as outras contribuições sociais. E aqui é muito fácil da gente entender. Outras contribuições sociais é a possibilidade da União instituir e criar outras contribuições sociais para custear a Seguridade Social. Então, além daquelas contribuições sociais para a Seguridade Social, que nós estudamos em primeiro lugar, né, a União poderá instituir outras, poderá criar outras fontes de custeio dessa Seguridade Social. Tá certo? Quando ela fizer isso, nós iremos nos deparar com essa competência residual da União. Que é competência residual que a gente já estudou? Competência residual da União é essa competência que ela tem para criar outras contribuições sociais para a Seguridade Social, né, diferentes da que já estão criadas e instituídas na Constituição. Certo? Então, o artigo 194, parágrafo 4º, vai dizer que a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Então, vejam que aqui se trata apenas de uma competência residual, da possibilidade que a União tem de instituir outras contribuições para custear a Seguridade Social.